A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, a paz do Senhor, pastores e obreiros, em nome do Senhor Jesus Cristo nós te louvamos a Deus, agradeço a Deus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para mim, para ti, para nós e para o mundo. Amados, hoje é dia 14 de março, 2025, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus, viva e pureza por dentro como é linda. Hoje falaremos, meus amados, sobre a parábola da rede. Mateus 14, 47 a 50. Mateus 13, 47 a 50. Estarei lendo e vamos orar para que o Espírito Santo nos dê palavra que entre em cada coração. Diz o seguinte, parábola da rede. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam para a praia e, sentado, escolhe os bons para o cesto e os ruins deita fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Querido Deus e bondoso Pai, essa é a tua palavra. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria e a graça. Que a palavra seja inteiramente dirigida, Senhor, e guiada pelo Espírito Santo de Deus. Que essas palavras entrem em cada coração que ouvir desse irmão, dessa irmã, desse homem, dessa mulher, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? E a paz do Senhor. Meus irmãos, vamos meditar com muito afinco nesta palavra. O reino dos céus, disse foi Jesus, é semelhante a uma rede lançada ao mar. Está entendendo aqui, meus irmãos, que a gente lança a rede, vem toda espécie de peixes, mas o homem, os pescadores, não levam para casa, senão os bons e os ruins ele lança fora. Quem sabe estão mortos também, né? Ou joga de volta na água. Mas lembra que já sentam, escolhe todo tipo de peixe quando lança e pega a coisa que... Assim é no mundo. O evangelho é pregada. A rede é o evangelho, a palavra de Deus alcança muitas pessoas. Por isso a Bíblia diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nós estamos aqui para lançar a rede, para separar esses homens que estavam tirando os bons e colocando no cesto. Esquece que eles eram pescadores. E quando eles lançaram a rede, não foi eles que escolheram os peixes pequenos ou o mau, o peixe sem valor para entrar na rede. Lançou a rede e apanha todos os peixes que estiver ali. Esses homens, quando traz para a praia, diz que agora eles sentam e vão escolher. Os bons ele vai tirar e colocar no local. E os ruins lança fora. Lançar a rede, pregar o evangelho, orar, falar do amor de Deus na salvação, a cura divina, é a nossa obrigação e o privilégio que nós recebemos de Deus. Julgar eu não posso.
Nem os pescadores, quando pescou, não disse, não vou puxar esse rede, porque tem peixe pequeno. Eu puxo tudo para fora. Depois que nós apanharmos, agora vamos sentar. Isso não é o pastor. A briga que a igreja sempre teve entre os evangelistas e os pastores é assim. O evangelista ele lança a rede. O coração do evangelista é de pegar todo mundo como estava. Quando chegava na igreja, o pastor começava a doutrinar e se disciplinar. Esse trabalho, eles baseavam os peixes, os pescadores que tinham tirando ruim lançaram fora. Estava julgando aquelas pessoas. Mas aquele pescador, Jesus está falando para eles que é semelhante a um homem que lançando a rede ao mar, vem toda espécie de peixe, trazendo para a praia. Ele assenta e escolhe. Os bons ele coloca num cesto e os ruins ele lança fora. Mas ele não disse que é para mim, como pastor, julgar esse povo que é ruim e lançar fora. Ele disse bem claro, quando está cheia a rede, os pescadores, os homens que pegou o evangelho, arrasta para a praia. É assentado, escolhe os bons para o cesto e os ruins deita fora. Assim, versículo 49, assim será na consumação dos séculos. Os anjos separarão os maus dentre os justos. Pregar o evangelho é a nossa obrigação e o privilégio. Tirar quem vai entrar nos céus e quem vai ser lançado no inferno é os anjos do Senhor na consumação dos tempos. Quantos homens, quantos pastores fizeram o papel de anjo de Deus na separação? Tem duas coisas. O evangelista tem que evangelizar. O pastor tem que apacentar, orar e aconselhar. Os anjos do Senhor, na consumação, é que ele vai separar. Veja que é 3, o evangelista lança a rede ao mar neste mundo, traz para a igreja todos, os cegos, enfermos e ressecados, pecadores, adultos, afeminados. O pastor vai apacentar e ensinar. Porém, se eles não se converterem, desde que ele for ensinado que o adultério é pecado para a morte eterna, que o homossexualismo é pecado para a morte eterna, que o lesbianismo é pecado para a morte eterna, ainda que esteja filho e família deste pastor, que pratica essa prática de pecado, ele tem de continuar dizendo: quem viver e morrer assim será um condenado, que é a Bíblia quem fala. Mas ele não mandou eu jogar fora. Ensina, exorta, segundo a palavra, com muito amor. Porque quando você fala, aí você tem que falar pelo Espírito Santo. O que muito de vós tem sido, ou de nós tem sido. Mas hoje são lavados pelo sangue do Cordeiro. Somos remidos. A terceira parte vai ser dos anjos do Senhor.
esse recebe ordem de Deus na consumação. Essa consumação, meus amados, não é para o mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. Os anjos do Senhor vêm para a igreja, para os peixes que foi lançado à rede e tem apanhado, para saber se esse povo que está na rede se santificaram, se purificaram, se arrependeram, se mudaram de vida. O que roubava não rouba mais. O que mentia não mente mais. O que adulterava não adultera mais. O que estuprava não estupra mais. O que roubava não rouba mais. O que fazia macumba não faz mais macumba. A prostituta não é mais prostituta. Porque foi lançado a rede e veio tudo esse povo no meio. Homem justo e injusto. E o pastor foi chamado para apacentar, para ensinar, para exortar. O juízo vem de Deus. Não se preocupe que no último dia aí entra o trabalho dos anjos. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos vindos de Deus e separarão os maus dentre os justos. Quer dizer, está falando com a igreja. Nós que fomos apanhados, a rede do Senhor nos alcançou. Agora sabemos se aprendemos a palavra de Deus pela direção do Espírito Santo, ou se nós aprendemos segundo a carne, o que os homens falavam, o que a convenção falava. É diferente de ter a preparação do Senhor. Quantas pessoas que pecaram na igreja e foram lançados fora. E Deus não deu essa autonomia para ninguém lançar fora. Quando Deus trata com a pessoa, é para curar a enfermidade. Quando nos lança no leito de enfermidade, é para curar a alma, para que haja arrependimento da enfermidade da alma, aquilo que nós cometemos. Pensando Deus e nos livrar da condenação eterna, porque os anjos não têm misericórdia, eles não conhecem o pecado, eles só sabem obedecer ordem. Mas eu preciso ter misericórdia, porque dependo da misericórdia do Senhor. Os anjos não dependem de misericórdia. Os anjos são eleitos eternamente. Eles não conhecem a misericórdia, conhecem só a justiça de Deus. E os lançará, veja quando chegam os anjos, ele lança fora, na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dente. Amados e queridos irmãos, se nós vimos o mundo andando de passos largos para a perdição, devemos lançar a rede, a palavra de Deus. Não importa quem é o homem, quem é a mulher, se ele é rico, se é pobre, se é político, se é drogado, passador de droga, macumbeiro e macumbado, ladrão ou salteador, eles têm uma alma para prestar conta diante de Deus. Que a obrigação é apresentar a Jesus Cristo como Salvador. A obrigação é dizer para ele que Deus o ama.
ele vai ficar atônito. Porque tem homem que já fez tanta miséria que ele mesmo não ama ele mesmo. Ele duvida que Deus ainda tem um plano para com ele, para salvar. Mas a rede que é lançada alcança este homem e esta mulher, trazendo para a beira da praia, trazendo para a igreja. Agora os pastores precisam estar meditando na palavra, orando, tendo contato com o dono desses peixes que foram pescados, tendo contato com o Pai que criou este homem e esta mulher, que tem uma vida desregrada, que eles possam, segundo a palavra, ele possa compreender e conhecer a vontade do Pai, que ele possa entrar pelas portas, e quando os anjos virem para tirar os bons de junto, os maus dos meios juntos, os bons, que esse homem, essa mulher, seja justo naquele dia, aprendeu a justiça, aprender a conhecer a Deus, pelo amor que de Deus recebeu, que ele tenha sido um grande pastor, porque aprendeu com um pastor que Deus que teve misericórdia. A parábola é simples. O reino dos céus. Então o reino dos céus é todos quantos são apanhados, aceitam a Jesus, vêm para a presença do Senhor, ouve a palavra, toma ceia e é batizado. A vida que ele leva, que ela leva dentro da igreja, independe se ela tem andado em pecado ou se tem andado sem pecado. Depende como está agora. E foi comprado, foi pescado lá do mundo. Como está sendo o tratamento. Curou as enfermidades da carne. Curou a enfermidade da alma deste homem e desta mulher. Hoje eles dizem, na realidade, que está salvo. Tem sinais de arrependimento das misérias que fez afora. Continua orando e ajudando eles em oração, em conversa, em diálogo, abraçando com amor. Porque o lugar para onde nós vamos é maravilhoso. Pastores, não deixem a pessoa vir do meio do mar, deste mundo, e continuar na igreja como que estivesse no mundo. Pescar foi fácil. Agora apacentar, pastorear, abraçar, é difícil, precisa de oração, precisa de amor, precisa de meditar a palavra, precisa de conhecer o dono da palavra. Meus amados, meus queridos irmãos, quantas almas são apanhadas no lamaçal do pecado e trazidas para a igreja por falta de ensinamento da Bíblia, por falta de sinceridade dos pastores, por falta de zelo dos pastores. Elas ficam com um pé na igreja e outro no mundo. São levados por doutrinas vãs. Amado de Deus, vai cobrar de nós, os pastores. Os senhores não conhecem a Bíblia. Por que os senhores brincam com as ovelhas? Por que o Senhor brinca com os peixes que foram tirados do mar? E lança e deixa à vontade. Se todo mundo conhecesse e tivesse um contato com Deus,
como te verás na eternidade, não teria pastor na terra, porque na eternidade você, pastor, eu, pastor, não seríamos pastores. Porque todos conhecerão a Deus. Se Deus te chamou para ser um pastor, um apóstolo que é ganhador de alma, abridor de igrejas, é para fazer a obra do Senhor. É para tirar a alma que está na prisão, das garras de Satanás. Orar e expulsar os demônios que tem sobre ele, como fazia Jesus Cristo com aqueles endemoniados que tinha lá. E era israelita. Está entendendo, meus queridos e amados irmãos? Para que no dia que os anjos do Senhor, na consumação dos séculos, vim separar entre os bons e os maus, você e eu não seja responsabilizado pela perdição das almas, por falso ensinamento, por vaidade, por deixar a igreja voltar a ser mundo. Porque o céu nunca deixou de ser o céu de Deus. A casa para onde vai a igreja comprada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo é santo. Ao Estado, a nação, o lugar da glória de Deus, onde vai morar a igreja, o lugar é santo e não pode entrar pecado. Não pode entrar vaidade. Não pode entrar mentira. Lá só tem justiça, amor, felicidade eterna e vida de santidade. Você vai dizer, pastor, você é santo. Eu estou dizendo, a vida de santidade será lá. Aqui estamos lutando cada dia, reconhecendo os nossos fraquezas, os nossos pecados, e contando com a bondade do Pai, com a misericórdia do Senhor, que os anjos nos guardem, que o Espírito Santo nos ilumine a nossa mente e o nosso coração a cada dia. Não julguem, não lance fora da igreja nenhum peixe, por muito que você não goste desse peixe. Quem vai separar entre os bons e os ruins é os anjos do Senhor na consumação dos fatos. E mais outra coisa. Nesse dia da consumação dos séculos, pode ser que eu seja um ruim no meio dos peixes. Eu posso ser lançado como pastor numa fornalha de fogo ardente. Eu tenho que meditar na palavra de Deus. Não dizer para o irmão que a irmã que vai ser lançado. A probabilidade é tanto para um como para o outro. Vamos procurar ser bons, amando um ao outro. Se eu quero entrar no reino dos céus, pela porta, quero ver a Jesus Cristo, o Senhor, conhecer as mansões celestiais, eu tenho que sentir na minha alma o prazer e o desejo que a minha irmã, o meu irmão, entre comigo naquele lugar. Não posso lançar fora, porque o irmão ou a irmã cometeu um pecado. Eu tenho que sentar com eles, orar, abraçar,
se colocar no lugar e dizer para esse irmão ou para essa irmã: se arrependa e tenha a misericórdia de Deus. Não faça mais, porque a vida eterna com Deus é maravilhoso. Mas a vida eterna, numa fornalha de fogo, aonde haverá choro e ranger de dente, é muito triste. Existe a glória para aqueles que estão na presença do Senhor. O pastor deve ensinar a igreja que tem que ter dois caminhos a seguir aqui nesse mundo. Caminho da humilhação. Esse é o caminho do cristão. Ser humilde de coração, de palavra, andar de joelho, se humilhando diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, perdoando os seus irmãos e as suas irmãs, amando os irmãos e as irmãs, amando aqueles que nos odeiam, aqueles que falam mal de nós. Tem que amar. Quando o irmão falar de você para alguém, que alguém fazer a pergunta para você, que você acha do fulano, você deve olhar no olho daquele que veio falar para você. É um grande homem de Deus. É uma grande mulher de Deus. É meu irmão e minha irmã. Amados, segundo caminho é o caminho da oração. A oração não é por você, não é pela sua família. A oração é por todos, principalmente para aqueles que não te aceitam, para aqueles que falam mal de você, para aquele que tem mágoa de você, tem bronca de você, tem inveja de você. Você deve fazer descer a boca no pó, joelho no chão e lágrimas, jejum, oração em favor dos seus inimigos. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Para que eles sejam filhos de Deus como você é, e que na consumação dos séculos, quando os anjos do Senhor vierem para buscar a igreja, esses que hoje é seu inimigo, é meu inimigo, tenha se convertido e faça parte dos bons, e que você continua sendo um homem bom, uma mulher boa, amando o seu semelhante e amando a Deus sobre todas as coisas, renunciando a sua vida, renunciando às suas razões, os seus direitos em favor daqueles que te oprimem. Amados, o peixe, quando está dentro da rede, que é puxado para fora, ele fica indefeso. Tirou da água, ele vai morrer. Se o pescador não gosta do peixe e lança fora, ele vai cair na terra e vai morrer. Quando o homem sai do mundo, renuncia, ouve a palavra e sente no coração. Quando ele sai do mundo hoje, Satanás vai direto da casa dele atirar. Vai tentar ressuscitar, tomar aquela vida que foi arrancada. Mas chegou agora a igreja. Chegou o pescador com a tarrafa cheia. A igreja tem que estar preparada para receber esses peixes e tratar esses peixes. Tratar para que no dia do Senhor os anjos venham
escolher e vai dizer como foi bem tratado. São todos bons. E será lançado todo no cesto. São levados para a glória. Que alegria deste pastor! Será que nós estamos meditando na palavra de Deus como ela é? Não pode falar em dinheiro. Amor. Amor não tem dinheiro que paga. Jesus Cristo, Ele nos comprou com a vida dele. Qual é o homem rico? Se tiver alguém disser dar toda a sua riqueza para a sua salvação, ou dar a sua vida para ser salvo, tu e a tua família só, o filho que você ama, a esposa que você ama, você vai sentir, vou perder a minha riqueza, vou perder a vida que eu tenho, o meu nome. Daqui 3 dias eu estou sepultado e ninguém mais lembra de mim. Mas Jesus Cristo, Ele já tinha deixado o seu trono de glória por amor da humanidade, para descer a este mundo que era um mar, cheio de peixes, reprovado. Mas ele veio para comprar esses peixes. O preço que ele trazia no seu coração e na sua mente, na certeza que ele tinha que pagar com a vida. Ele veio conhecer o rebanho neste mundo. E chegando, passou Jesus Cristo por uma grande prova. Ele iria sofrer, ia perder a vida, com sangue comprar um povo que em vida o rejeitaram a ele. A ele amou de tal maneira que ele deu a vida dele na cruz do Calvário para o povo que odiavam a ele. Se hoje nós estamos pregando este evangelho, devemos tudo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que está nos concedendo a graça para permanecermos pregando o evangelho que salva, o evangelho que liberta, o evangelho que cura o câncer, o evangelho que cura a cegueira, o evangelho que levanta os paralíticos, o evangelho que faz o mudo falar, o evangelho que ressuscita os mortos. Por que está tão difícil nós crer? Nós pregamos a palavra, não é nossa. A minha palavra não tem autoridade para curar ninguém. Ainda que ele esteja tomando remédio do médico, eu não posso, não tenho autoridade para curar. Mas a palavra que eu estou falando é a palavra daquele que deu a vida na cruz do Calvário, no meu lugar e no seu lugar. E ao 3º dia o Pai o ressuscitou dentre os mortos. A este Jesus Cristo, que muitos do mundo desconhecem. Por isso devemos lançar na rede, pegar o evangelho, levá-la para a igreja e sem contenda, sem divisão, sem placa de igreja. Quando pregue o evangelho, pregue a Jesus Cristo e esse crucificado. Quem quiser crer de Jesus Cristo, tem de crer naquele Jesus Cristo. Chicoteado, despido, coroa de espinho na cabeça,
morto e crucificado no meio de marginais. Se você quiser entrar na glória do Pai, tem de crer naquele Jesus Cristo. É o único que nos conduz à vida eterna. Não julguem, não tirem ninguém da igreja, porque no dia, na consumação dos tempos, do século, você, pastor, eu, nós, podemos ser julgados, ser separados pelos anjos do Senhor, pelos feitos errôneos aqui na terra, por vaidade, por autoritarismo, que é diferente da autoridade. Autoridade divina. Quem tinha era só Jesus Cristo. Os discípulos que tinham com ele era autoritário. Tanto é que pediram a Jesus, se queria que ele chamasse ao Pai, clamasse, para enviar anjos para acabar com a cidade. Quantos autoritários tem na face da terra se chamado pastores? Mas o único que tem autoridade era Jesus Cristo. Palavra mansa. Ele diz para os discípulos: vós não sabeis de que espírito sois? Eu não vim para matar, eu vim para dar vida. Jesus Cristo, Filho de Deus, ele quer que nós cuidamos desses peixes que é tirado do mar desse mundo de pecado. Amamos esses peixes. No meio desses peixes que os pescadores levou para a praia, separou. Ali tem ladrão, é no meio do povo, é buscar no mundo. Ali tem homossexual, ali tem lésbica, ali tem macumbeiro, ali tem adúltero, ali tem prostituta, ali tem drogado, ali tem passador de droga, ali tem traficante, ali tem político, ali tem mentirosos, ali tem policiais, ali tem pastores, ali tem padre, ali tem juízes, tem advogado, tem policiais. Você já imaginou quantos tipos de coisas estão ali? Mas você é um pastor. Quando eu estou falando que ali tem pastores que, sendo uma dessas coisas, se converterão se ouvir a palavra como é, com amor, e serão pastor na eternidade. Quando os anjos chegarem, será um pastor já. Ali tem políticos, você vai tratar ele com carinho. Aqueles peixes que foi tirado tem tudo isso. Mas Deus não deu autoridade para que nós tirássemos esse povo. Mas sim que o pastor cuide. Pregue o evangelho da salvação. Seja testemunho deles. Que eles possam olhar para você e dizer: o meu pastor não mente. Ele ensina o caminho da verdade. Ele me ama, ele me diz que se eu deixar de fazer isso, o Senhor vai me perdoar e eu vou morar na glória. No dia que os anjos do Senhor vier buscar, enviado para separar os bons dentre os maus, ele vai olhar para a sua igreja e todas aquelas que a rede trouxe, foi cuidado, custou a sua vida, a saúde física, orações, quantas perseguições, quantas calúnias e pertribulações. Mas vale a pena, porque você vai entrar no reino dos céus. E aquele povo que a rede trouxe, que o evangelho trouxe para a tua igreja, também foram achados como bons. A glória para o nome do Senhor Jesus Cristo, mas o galardão é para você, meu irmão.
O galardão é para você, minha irmã. O galardão é para a igreja que vive desta maneira. Busque a santidade. Busque a presença do Senhor Jesus Cristo. Tenha um coração humilde. Coração humilde é saber que ninguém está lançado fora. Que você não é superior a ninguém. Diga que você é sempre o menor do rebanho. Que o Espírito Santo de Deus te conceda graça para você lhe pôr as mãos sobre o enfermo e a curar. Para não abrir da sua boca, você transmitir uma palavra que converte o coração endurecido. Seja justo. Ser justo não é ser santo. Ser justo é concordar que está errado, ainda que seja um ente querido seu. É defender o que é certo. Seja um homem de Deus, seja mulher de Deus, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo está passando por um momento difícil na terra, mas é permissão de Deus para levantar os verdadeiros pastores e avisar para a igreja que está chegando a hora dos anjos do Senhor ser enviado na consumação para separar entre os bons e os maus. Os anjos separarão os maus dentre os bons, o justo. E os maus será lançado na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Não vamos deixar para esse dia, para que não tenha mais jeito. Quantas pessoas enfermas e Jesus Cristo quer curar, se você se humilhar diante dele. Seja fiel, porque Deus o ama. Neste momento vou estar orando para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E todo que estiver enfermo, se crê na palavra, no poder da oração, do câncer até a cegueira, paralisia, será curado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, a Tua palavra foi pregada, meu Pai celeste. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está o Teu servo, clamando ao Senhor a cura divina, Senhor, para esse irmão que está com câncer, para essa irmã que está com câncer, Senhor, para esse irmão, Pai querido e amado, que é paralítico, andando na cadeira de roda, para aquele irmão que está cego, para aquela irmã que está cega, Senhor, para aqueles que estão cancerosos, Senhor Jesus Cristo, essa irmã que está com nos nervos, no coração, no sangue, a diabetes, colesterol, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, esse irmão, Senhor, que está nas drogas, aquele irmão está desviado, Satanás tem lançado a seta maligna. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, é que eu clamo ao Senhor, papai, porque a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Tudo que pedir ao Pai na oração, crendo, receberá e tê-lo-á. O Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder da Tua palavra, cura esses irmãos, meu Pai, restaura a vida, meu Pai, para que sirva de testemunho, aquele que está, meu Pai querido e amado, com depressão, macumbado, isso é obra de Satanás, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus liberta, cura para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E batiza no Espírito Santo esse homem, essa mulher, renova a vida de cada um. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, esta é a palavra de Deus. Eu vos amo em Cristo Jesus. Cristo Jesus está voltando para buscar a igreja. Ore por essa nação, por o mundo, presidente, governadores, deputados estaduais e federais,
Senado, prefeitos, vereadores, juízes, policiamento. Ore pela igreja, ore pelos pastores, ore pelos nossos pastores, pelos grandes e os pequenos. Ore pelos jovens, crianças de hoje, que são os crentes e os adultos da manhã. Ore a Deus para que Ele renove a igreja no poder do Espírito Santo. Ore pela minha família, que estão carentes das orações do Senhor, dos irmãos. Ore por mim, que sou o menor do rebanho do Senhor, para que no abrir da minha boca seja-me concedida a palavra segundo a vontade de Deus, pelo Espírito Santo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com os irmãos. Amém.